Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá, empresário e empresária que está aqui conosco em mais um episódio do nosso EvexCast. E hoje eu, André Bach, estou aqui com uma visita maravilhosa, um grande amigo, uma pessoa do coração da gente aqui de muitos anos, nosso amigo João Vidal. João, seja muito bem-vindo aqui conosco no Evex, viu? André, eu agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com um amigo, um profissional e uma empresa séria como a sua, que leva realmente credibilidade para o mercado, crescimento pessoal e profissional. É uma honra muito grande estar aqui com você nessa tarde, é algo assim que soma muito para mim, como pessoa e como profissional. Ô João, eu vou te falar, assim, a gente já se conhece há muito tempo, né? E você é uma pessoa que a gente admira muito, sabe? Muito mesmo. E tem um carinho muito grande por você. Gente, você que é empresário ou empresária está aqui conosco acompanhando o EvexCast. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema importantíssimo para todos os negócios, né? Nós costumamos dizer o seguinte, que não existe nenhum tipo de negócio no mundo que rode sem venda, né? Sem a nossa querida venda. E aí agora nós vamos conversar aqui sobre um assunto que é a paixão da gente, né? E, poxa, nada melhor do que o João Vidal aqui para estar aqui com a gente, porque esse senhor é um especialista nessa área. Eu nem me atrevo a perguntar quantos anos ele tem de carreira na venda, não, porque acho que ele vai assustar Maomé, entendeu? Mas vamos lá. Você pegou pesado, assustar Maomé, foi 1-0 para você. Ô João, é brincadeira, né? Mas pra gente até descontrair um pouco aqui, né? Mas se somar nós dois, eu acho que nós chegamos lá perto dele, viu? Talvez Matusalém. Matusalém. Maomé é mais longe, né, João? Um pouquinho mais. Tá ótimo. Ô, gente, mas o João, ele é um palestrante, é um consultor de empresas na área de vendas. E tirando as brincadeiras de lado, nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito sério. E é um assunto que, normalmente, ele afeta muito o resultado das empresas, né, João? Sim, sem dúvida. A venda está presente em tudo, né, André? Uma frase que eu gosto muito, entendeu? Não me lembro exatamente quem é o autor, que fala assim, venda é tudo e tudo é venda. Se você prestar atenção, a venda está presente na vida de todas as pessoas, de forma direta e indiretamente. E venda envolve negociação, né? E negociar, a gente já nasce negociando, né, João? A gente já nasce negociando. Bebê, quando dá aquele... lá, você pode saber, tá querendo o quê? Tá querendo? Ele está querendo alimentar, ele está querendo atenção, né? Ele está vendendo, digamos, a imagem dele, está vendendo ali a presença dele, a necessidade dele, a forma de chamar a atenção, né? Exatamente. Até uma coisa muito bacana, André, levar o nosso querido público agora a uma reflexão, né? Pense com carinho, você negociou hoje? Você fez algum tipo de negócio hoje? Por quê? Tem pessoas que pensam que negociar é apenas vender, né? Entregar um produto ou serviço. E todos nós estamos negociando o tempo todo. E o maior negociador é aquele que sabe negociar muito bem com as suas próprias emoções. Se você sabe negociar bem com as suas emoções, consequentemente você tem a arte de negociar com o outro. Ô João, a gente... Vamos falar aqui de vendas, né? E num sentido, como que a gente faz no dia a dia? Como que o empresário, a empresária que está ouvindo a gente aqui, que está aí sofrendo nessa retomada pós-pandemia, né? Onde a gente teve aí, principalmente a turma do varejo, né? A turma que ficou impedida de trabalhar, e que passou aí tantas dificuldades nesses últimos 2 anos, né? 2020, 2021, agora já estamos no segundo semestre de 2022, agora que de fato a gente está vendo uma retomada da economia, que as coisas estão se abrindo mais, mas o que você me diz sobre a questão da venda? O que
importante essa turma observar para ter uma boa equipe, para ter um bom resultado em vendas? O que é importante essa turma voltar a fazer, que de repente parou de fazer? Você que tem andado muito aí por Minas Gerais e o Brasil tratando desse tema, o que você tem visto e o que você traz de recomendação para a turma? André, é uma coisa incrível, né? Você está percebendo que agora o mercado está começando a tirar o foco, o profissional de vendas está começando a entender que precisa tirar o foco do contexto de preço, prazo, desconto. Vivemos muito tempo nesse foco aí de dar desconto, dar um preço melhor, dar um brinde, um prazo maior. Enquanto a empresa, enquanto o líder de equipe, o profissional de venda estiver focado nessas questões, ele não tem olhos para entender o seu real potencial, o quanto ele pode ser diferenciado. Nós vivemos nesse momento, que acontece de 2020 para cá, um bombardeio terrível na mente, nas emoções de todas as pessoas. E aí vem uma questão muito interessante. Eu vou contar uma história rápida antes de entrar na resposta da sua pergunta. Tem uma história que diz o seguinte: tinha um prefeito em uma cidade interior e chegou naquela época de São João. O que ele fez? Ele fez a fogueira e colocou, não sei se você conhece, o famoso pau de sebo. Muito alto, passa sebo que desliza muito, e lá na pontinha ele colocou um cheque de R$1.000. E todos que iam tentar iam ali 5 metros, 10 metros e acabava caindo. Até que veio um garoto de aproximadamente 12 anos e o garoto foi subindo, ele olhava, ele estava vendo a multidão falando algo com ele e ele subia e conseguiu pegar o cheque e desceu. Os demais que tentavam, o que eles faziam? Você sabe que tem bem mais pessoas torcendo para não dar certo do que para dar certo. Sim. Então, quando alguém tentava, escutava as pessoas falando, vai cair, vai cair, vai cair. Ele colocava a mente na voz das pessoas e acabavam caindo. Esse garoto subindo, olhava para as pessoas falando, vai cair, ele foi, pegou o cheque e desceu. Aí o repórter foi e perguntou para ele, ele não respondeu, ele só fez assim. Aí perguntou para a mãe dele, por que ele não responde? A mãe dele disse, meu filho é surdo. Moral da história. E o garoto via a multidão falando, vai cair, vai cair, vai cair, mas como ele não ouvia, o foco dele estava 1000% no cheque, o subconsciente dele captava a mensagem, você vai conseguir, você vai conseguir. E nesse momento de pandemia, pós-pandemia, nós precisamos disso. Ter o nosso foco exatamente no nosso propósito, no nosso objetivo, entendeu? Coincidentemente, eu escrevi hoje um artigo para a revista Perfil, que ela tem uma atuação muito grande no meio corporativo. Estou falando, o tema do meu artigo é agora é morrer ou vencer, não tem escolha. E aí eu coloquei nesse artigo os 5 pontos que estão prontinhos, como gatilho apontado para nós, como canhão apontado para a nossa direção, 5 pontos ali exatamente para matar sonhos. Primeiro, nós estamos vivendo ainda a era da pandemia e pós-pandemia. Se fala muito nisso. Sim. Segundo, nós estamos vivendo a época que sabota a nossa energia, a guerra que está acontecendo, Rússia e Ucrânia. A guerra não é nossa, mas sofremos um impacto mental, emocional e financeiro. Sim. Terceiro, tira a nossa atenção as eleições. Tem muita gente deixando de trabalhar, discutindo eleições, e muitas vezes o político nem sabe que nós existimos, mas nós perdemos o nosso foco. Quarto passo, Copa do Mundo, a paixão nacional. Eu gosto de futebol também, mas eu não posso trocar a minha missão, o meu propósito para o futebol. E aí, já terminando a Copa, já entramos aqui, Natal e Ano Novo. Percebeu que nós temos muitas razões para tirar o nosso foco do nosso propósito? Tem muita distração no ar, né? Muita distração. E quando tiramos o nosso foco do nosso propósito, o que acontece? Nós tornamos fracos. Esse é o grande diferencial. Então a dica que eu dou para você que está nos assistindo agora, o que acontece é você entender o seguinte, definir muito bem qual é a sua meta, se preparar da melhor forma possível dentro do seu segmento para a sua meta, viver com toda a sua energia mental, emocional e aplicar toda a sua energia criativa dentro do seu propósito para alcançar a sua meta e lembrar desse garoto lá da noite de São João.
Se você não conseguir fechar os seus ouvidos agora para os sabotadores de energia, com certeza absoluta você pode chegar no final do ano e não conseguir entrar como, digamos assim, um vencedor, aquele que alcançou metas. E se eu falar para você que agora, mesmo em meio a toda essa turbulência, tem empresas crescendo, tem vendedores superando metas, tem líderes felizes com os resultados, por quê? Está começando a cair a ficha. Nós já damos ibope demais, sabe? Já damos ibope demais para, digamos assim, para os sabotadores de energia. E nós perdemos, não ganhamos nada com isso. Comece a pensar agora com carinho. Quais são os pensamentos que povoam sua mente, os sentimentos que povoam suas emoções? O que você está perdendo com isso? E eu te pergunto, e se você mudar agora? Entendeu? Focar em você com seu propósito, o que você ganha? Simples assim. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil e tem muita gente fragilizada aí realmente no mercado, com grandes dificuldades. Mas é aquele negócio, não é, João? É o que você disse, é lutar ou morrer, né? Ou vencer ou morrer. Ou você vai para cima, então você que está nos ouvindo aí, empresária que está com essa situação, né, de fragilidade, dificuldade, de encontrar aí um motivo para poder levantar novamente, basicamente, para mim, é o seguinte, é olhar para dentro e enxergar o seguinte, qual é o seu propósito? Para que você está com a sua empresa aberta, o seu negócio aberto? Tem muita gente lá fora precisando dela. Muita gente lá fora. Eu falo que todo negócio, né, João? Toda empresa, ela nasce não pela vontade do dono, mas pela necessidade do cliente. Né? Se não existe uma necessidade para aquele produto ou serviço, ele não existe. O produto ou serviço, ele não existe. A gente só consegue gerar negócios a partir de uma necessidade. Não é? E essas necessidades vão mudando o tempo todo. E normalmente, quando a gente cria um negócio para atender uma determinada necessidade, é porque a gente entende que a gente tem ali um propósito. Nós temos um dom, nós temos uma capacidade, nós temos um conhecimento, uma habilidade que vai servir ao outro e que vai resolver o problema que o outro tem. E quando eu faço isso com amor, né, com paixão, com dedicação, eu estou seguindo o meu propósito. Então, você que está frágil, olha para o seu propósito, vai atrás do seu propósito, né? E vai seguir o que o João falou. Vamos tirar o foco dessas distrações todas que a gente tem. João, eu queria só trazer uma coisa que é o seguinte. Essa coisa do menino, né, que não escuta e que traz aquela imagem das pessoas ali embaixo falando com ele, vai cair, ele entendendo como vai conseguir, não é? Isso é uma qualidade muito grande dos grandes vendedores, né? Porque o grande vendedor, ele foca no resultado, no objetivo dele, na meta dele, e ele não foca mais em mais nada, ou seja, ele praticamente não escuta o que o mercado está dizendo, o que o mercado está falando. Na minha carreira, eu, durante um bom tempo, e aí nós vamos ouvir a sua história, né? Mas eu comecei vendendo vassoura na rua, né? De porta em porta. Então, com 16 anos de idade, eu saía em Belo Horizonte com vassoura na rua e a minha meta, o meu objetivo era voltar de mão vazia para casa. Então, eu saía ali com amarrados, né, de vassoura. Era meia dúzia de vassoura, meia dúzia de rodo de manhã. Depois do almoço eu passava no escritório da empresa e pegava ali mais meia dúzia e saía de novo. E tinha aqueles pedidos que a gente fazia também que o pessoal de mercearia comprava, né? Fazia um pedidozinho ali de meia dúzia de vassoura, meia dúzia de rodo, 2 dúzias, alguma coisa, dependendo do tamanho da mercearia. E a gente ia vendendo assim. Mas aconteceu comigo um fato muito interessante. Você sabe que aqui nós temos em Belo Horizonte, ali na região hospitalar, na Avenida Francisco Salles, nós temos ali uma loja do Extra. Sim. Enorme, né? E no meu tempo de jovem, adolescente, ali com 16 anos, aquela loja chamava Jumbo.
Eu lembro. Você lembra? Era o Jumbo, né? Pão de açúcar Jumbo. Era até um elefante verde, assim, né? Um laranja, né? Acho que é laranja e tinha o pão de açúcar Jumbo. E estava na minha rota de trabalho. O meu escritório, o escritório da representação das vassouras, que eu pegava as vassouras para vender, era ali na Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes, na Afonso Pena 1500. Então eu já pegava ali e subia para aquela região ali. Eu ia trabalhar ali o Santo Inês, ia trabalhar ali, chegava até atravessar lá para a Floresta, né? Aí da Floresta a gente andava, chegava às vezes um Cachoeirinha, e eu ia andando, na hora que eu assustava eu dava a volta em meia Belo Horizonte andando. E você não né? tinha problema de peso nessa época, né? Com certeza, andando tanto por dia. Ô João, eu hoje estou com 105 quilos, naquela época eu pesava 68, 69 quilos, era um magrelinho, fininho assim mesmo, né? E aí, assim, como eu passava lá na porta do Pão de Açúcar Jumbo, eu olhava para aquela lojona e eu falava assim, eu vou vender para esse povo. Aí eu comentava isso com algumas pessoas, né, em casa, com meu pai, com amigos. Você tá doido, André? Que dia que você vai conseguir vender vassoura pro Pão de Açúcar? Aí eu passava lá na porta de novo, olhava para aquele lojão e falava assim, eu vou vender para esse povo. Até que um dia eu entrei lá, João, sabe? Entrei, bati, tava com as minhas vassouras e os meus rodinhos no ombro, bati lá na porta, a recepcionista me atendeu, chamou o senhor Wellington, que era o comprador da área de bazar, que comprava essas coisas aí, vassoura, rodo, escovão, essas coisas. E eu ofereci para ele o meu produto. E ele disse para mim a seguinte frase, olha rapaz, nós não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje. Eu só escutei a palavra hoje. O resto eu não escutei. Eu só escutei o hoje. Aí eu virei para ele e falei, moço, eu posso voltar? Ele falou, pode. Ok. Na semana seguinte, estava eu lá de novo. Escutei a mesma coisa. Não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje. Posso voltar? Pode. Na semana seguinte, estava lá de novo. Para encurtar a conversa, João, foram 4 meses. Todas as semanas. Até que um dia o Wellington virou para mim e falou assim, menino, eu vou olhar agora o seu preço e nós vamos fazer um negócio porque agora dá para acreditar em você, porque você vem aqui todas as semanas, eu não sei nem há quanto tempo já que você está vindo aqui. Eu falei, moça, eu sei, tem 4 meses que eu estou vindo aqui toda semana. Ele falou, 4 meses? Eu falei, 4 meses toda semana. Aí ele falou, olhou os preços, virou para mim e falou assim, André, você sai da loja, desce aqui a avenida no sentido do viaduto, vai ter um portão de garagem grandão assim, que você vê que é onde entra as docas, tem a doca ali entre os caminhões. Você vai procurar o moço lá, não me lembro o nome dele agora mais, né, também já tem tantos anos, e vai falar com ele que você vai contar o estoque. Porque naquele tempo, João, nós estamos falando de quê? 37 para 38 anos, até 38, eu estou com 54 para 16, 38 anos atrás. Naquele tempo você não tinha uma planilha. Não existia. Ele tinha um fichário, ele tinha um carrinho que ficava do lado da mesa dele, que ele tirava uma ficha lá de papelão, onde estava lançada a caneta, as vendas dos produtos. O que ele tinha de controle de estoque era aquilo. O produto que estava escrito de caneta vermelha estava negativo, estava faltando. O que estava escrito de caneta azul estava positivo no estoque. Né? Tinha aquele negócio do Kanban, você lembra? Que tinha as fichinhas que subia? As fichinhas subiam do depósito quando chegava numa determinada quantidade para o comprador saber que ele tinha que comprar. Né? E aí, João, ele virou para mim e falou assim, você vai contar quantas vassouras e quantos rodos que tem lá no estoque. Eu preciso de 500 de cada. E você vai tirar o pedido da diferença. E o moço foi me levando onde estava o estoque. E quando chegou assim na distância de uns 5 metros mais ou menos, eu vi as vassouras e os rodos encostados. Eu virei para o moço e falei assim, esse o estoque que tem? Ele falou, é esse aí o resto que tem aqui. Ô João, tinham 42
vassouras e 34 rodos. Eu sentei numa caixa, acho que era de sabão Omo, alguma coisa desse tipo, e comecei a chorar. Porque eu que pensei dia agora, ou você deu explosão de alegria, comecei... pulou pra caramba, não, chorou de emoção, eu né? comecei... Porque você olhou e falou assim, cara, eu nunca vi uma oportunidade dessa na minha frente. Olha, João, eu tô com 54 anos de idade. Eu comecei a chorar, meu irmão. Porque, imagina, vender 1000 peças de uma vez só. Você que vendia 5, 6 para o seu pedido normal, né? Aí olha só o que aconteceu. Demorei ali uns 10 minutos para me recompor de tanta tremedeira que deu para poder conseguir escrever o pedido. Levei para o moço assinar, para o Wellington. Ele assinou, virou para mim e falou assim, olha, estou confiando em você. Você vai me entregar esse pedido? Eu falei, seu Wellington, pode ter certeza que eu vou entregar. E eu estava confiando na empresa, sem nem saber se a gente... na minha cabeça, naquele momento, não passava nada que pudesse dizer para mim que eu não ia conseguir entregar aquele pedido. E já era uma sexta-feira no final da tarde, eu passei no escritório, meu patrão já tinha ido embora, e eu deixei o pedido debaixo da porta. E na segunda-feira fui para lá correndo, né? Sim, porque, poxa vida, né? Deixa eu... Todo feliz da vida, né? Deixa eu ver a cara você conseguiu dormir no final de semana? Ah, meu amigo, nossa senhora, foi uma... E o meu pai virou para mim e falou assim, ó, o senhor Pedro Vieira vai tomar um susto, você não tá fazendo molecagem com ele não, né? Eu falei, não, pai, porque meu pai tinha trabalhado com ele, sabe? Foi o primeiro patrão do meu pai. Aí eu cheguei lá na segunda-feira, João, o senhor Pedro Vieira foi me buscar na porta, me pegou pela orelha. Vê isso, João. Me pegou pela orelha, naquele tempo podia, né? Podia, agora meu pai, inclusive, quando eu fui trabalhar com ele, meu pai falou, se precisar, você pode puxar a orelha dele. Hoje, se alguém fizer isso no mercado de trabalho, não faz não, viu, gente? Porque se fizer, vai tomar processo, assédio moral, agressão e não sei o que, vai ser. Mas naquele tempo podia, era diferente do tempo de hoje. O senhor Pedro me pegou pela orelha, me levantou do chão assim, ó, pela orelha. Falei, que molecagem é essa que você está fazendo comigo, André? Desse jeito. Eu falei, molecagem de quê, senhor Pedro? Ele foi esse pedido aqui do pão de açúcar que você deixou debaixo da porta. Que molecagem que é essa? Eu falei, não é molecagem não, senhor Pedro, o pedido é firme. E ele virou para mim e falou assim, pior ainda, menino. Como é que nós vamos entregar essa quantidade de vassoura e essa quantidade de rodo para esse povo? Eu falei, senhor Pedro, por que o senhor está falando isso? Ué, porque eu não acredito que a gente vai ter esse produto para entregar essa quantidade. Eu falei, senhor Pedro, mas o senhor nunca falou comigo que tinha limite de quantidade. O que nós vamos fazer? Ele falou, eu vou ligar lá na fábrica, a fábrica era aqui em Pará de Minas, ele falou, eu vou ligar lá na fábrica e ver o que eles vão me falar. E aí ele ligou, o dono da fábrica virou para ele e falou assim, Pedro, nós não temos essa quantidade, mas nós temos aqui umas 200 peças. Então, nós não vamos perder essa venda de jeito nenhum. Vou botar a cidade inteira para montar vassoura e montar rodo. Eu tenho matéria-prima e nós vamos entregar para eles. Pede o moço lá para a gente entregar de 4 vezes. Que história. Em 4 semanas. E aí, o senhor Pedro Vieira falou assim, André, pega o telefone aqui e liga lá para o moço. E fala com ele que nós vamos entregar em 4 semanas. Vamos dividir o pedido em 4 semanas. Eu peguei o telefone, liguei para o Wellington, ele me atendeu no telefone. Eu falei para ele, ô senhor Wellington, olha, a gente vai precisar entregar ao senhor isso aqui, esse pedido em 4 semanas. Pode ser, ele disparou a rir do outro lado do telefone. Sim. E falou assim, menino, eu sabia que você não ia dar conta. Eu falei para ele, Antônio, João, pensa no menino que na hora bateu assim na minha cabeça. Eu falei assim, ô seu Wellington, mas sabe o que é que eu vendi demais essa semana? Eu vendi demais essa semana e acontece que a gente tem uns pedidos para entregar na frente e tal, tudo mais, mas ó, em 4 semanas eu coloco tudo aí dentro para o senhor e depois, a partir do segundo pedido, o senhor pode pedir que a gente vai entregar de uma vez e vai ficar tudo certo. Ele, você vai me entregar as 4 semanas? Eu falei, vou. Só pode ter certeza absoluta que 250 peças vão chegar aí toda semana para o senhor. Você me permite só uma palavrinha rapidinho?
E aí, pessoal, você que está nos assistindo aqui, grava muito bem essa aula de venda, essa presença de espírito aqui, esse poder de superação. Porque veja bem, o André, você que era um menino, 16 anos, vivendo isso aí. O que acontece? Você vendia vassoura porta a porta, consumidor final. E você bate de frente com um gigante ultra poderoso da época que era o Jumbo Pão de Açúcar. Você estava falando com o senhor Wellington como fosse uma pessoa muito comum aqui, falando com o Papa, com o presidente. Você assumiu um compromisso com ele. Quer dizer, e no momento que o representante local colocou nas suas mãos a resposta, tipo assim, resolve agora que o filho é teu, liga lá para ele. E ele, olha que coisa bacana, criatividade. Ele riu, falou, eu sabia que eu ia te entregar, você não ia me entregar. Você superou todas as expectativas. Você teve ali, sei lá, um insight divino, alguma coisa? Não, porque realmente a venda está tão boa, tão maravilhosa. Qual lição você traz para mim e para nós com relação a isso aí? Por pior que esteja o quadro da sua empresa, por pior que esteja hoje as suas vendas, não deixa o seu cliente ter esta percepção. Porque o seu cliente, antes de comprar o seu produto e serviço, ele compra a sua imagem, credibilidade do que você fala e ele compra o show que você apresenta. Foi o que o André fez. Pois é. E aí, João, vou te falar uma coisa. Aquilo foi tão bom pra gente, porque Deus é tão bom. O negócio veio numa hora, meu pai e minha mãe estavam construindo a nossa casa na Pampulha, e meu pai tinha sido roubado, levaram a mala dele com o dinheiro que ele ia pagar a obra da semana, e foi a minha comissão que pagou aquilo. Sabe? Nossa. Então, assim, foi tudo. E dali eu aprendi duas coisas, meu amigo, em vendas. E eu percebo como está tudo isso muito vivo em você de uma forma extremamente positiva, né, André? Você Não, isso faz parte da minha vida. E eu falo para você o seguinte, ali eu aprendi duas coisas. Primeira coisa que eu aprendi é que a persistência é sempre recompensada. Você não desistir. Então não pode desistir. O vendedor não desiste. Eu falo que o não é até logo. O não é uma até a próxima. O não. Você imagina se aquele não estou fazendo implantação de novos produtos, se eu tivesse escutado isso e não a palavra hoje. Ele fala, ele não está colocando produto novo para vender aí, eu não vou visitar mais. Ele não falou para você nunca, ele falou hoje. Hoje. É aquela questão da percepção, você ler as oportunidades das entrelinhas, né? Você teve essa capacidade. Você não tinha feito ainda um curso na EVEX? Não. Nem uma mentoria com... Curso em lugar nenhum, João. Você não tinha feito uma mentoria ainda com o André, mas você já tinha essa percepção. Inclusive, eu entrei no escritório do Dr. Pedro Vieira para aprender contabilidade. Ele, 2 meses depois, me botou na rua para vender vassoura porque falou que eu estava atrapalhando o povo dentro do escritório. Que bênção a sua vida. Ele não sabe o que fez. Pois é, João. Tudo, ele não sabe o presente que deu para você. Tudo deu certo. Né? E meu pai ainda virava para mim e falava assim, meu filho, vendedor não é profissão não. Entendeu? Você tem que arrumar um trabalho de contador, departamento pessoal, de administração, de não sei o quê. E tudo que eu fiz na minha vida, João, foi em cima da venda. Eu queria contar esse caso, sabe por quê? Porque essas duas coisas que eu aprendi, que a persistência ela é recompensada e que não há limites para o que a gente pode fazer. Depois daquela venda, João, eu morei com a minha mãe num barracão de 2 cômodos até os 11 anos de idade. Então, assim, eu não tinha nada. Nada. Tudo que eu construí de patrimônio na minha vida foi em cima da venda. Tudo. Não é? Lógico que aí eu falo que a gente muda de nome, muda de cargo. Eu fiquei 20 anos no mercado financeiro, sendo 14 anos como diretor executivo comercial de banco. Diretor. Era vendedor. E continuo hoje aqui no EVEX. Você muda o posto, muda a nomenclatura. Muda o nome. A venda, e você pode até mudar o grau e o volume da venda, mas a venda continua presente. Pois é, agora eu queria colocado essas duas coisas, né? Então que a persistência, né? Ela é recompensada e que o limite é a gente que põe, né? Então se a gente acredita que não tem limite, a gente pode se tornar do tamanho que permitir o universo permitir, né? Eu vejo muito isso até, né, pelos 34 anos que eu tenho, os 32 anos que eu tenho de convivência com a Valéria,
dela com Decisão Atacarejo, que há 32 anos atrás, quando eu comecei a namorar com ela, era uma lojinha de 100 metros quadrados, trabalhava ela, a mãe, o irmão e 2 funcionários. Cabia aqui, ó. E hoje são centenas, né? Quase 700 funcionários. Não é? E 34 anos de história. E aonde que isso vai parar? Não sei. A gente não sabe, porque ainda tem muita história para andar para frente, né? E é tão bom, né, André, quando nós contamos assim uma história real, que você viveu aquela história, acompanhou aquela evolução, você citando a sua história e agora um pouco da história do Decisão Atacarejo, né? Você acompanhando esse passo a passo. É algo assim, eu sempre falo assim, até quando você contrata, por exemplo, um mentor, um consultor, um treinador para sua empresa, é muito importante você verificar quem você está contratando, a história dele. O que ele traz para mim está apenas no papel ou ele traz algo para mim da sua vivência, né? Por exemplo, hoje quando você fala assim, você fala da sua empresa, por exemplo, a IVEX, você fala de você também, você está falando, não são apenas os títulos, mas sim a vivência, né? Você fala o como fazer e sabe como fazer. Isso faz muita diferença na vida dos profissionais. Por isso que é importante agora essa turma que está nos ouvindo aqui conhecer um pouco mais do João. E a sua história, João? Da onde que vem essa história aí de vendas, né? De estar aí à frente desses treinamentos de liderança aí, consultoria, mentoria, palestras na área de venda. Conta pra gente. Bom, depois de uma história como essa, né, pessoal? Eu digo para você, assim, uma história como essa que mexeu com as minhas emoções, eu vejo que mexe até hoje com as emoções do André, com muita justiça. E eu digo o seguinte, eu vou contar um pouco da minha história, não chega a ser uma história tão forte quanto essa, mas é a minha história, né? E tem um detalhe, na sua história, André, me faz lembrar de algo que eu falo muito hoje, né? Eu dou consultoria para algumas indústrias que têm representantes comerciais e eles atuam no varejo. Eu sempre falo o seguinte, olha, enquanto você não pesca um peixe grande, não despreza a sardinha, né? Pesque a sardinha, mas se prepara mental e emocionalmente também para pescar um peixe grande. Quer dizer, você vivia no seu dia a dia pescando um lambari e uma sardinha, mas mental e emocionalmente você sonhou o suficiente, se preparou para encarar um tubarão, para encarar um peixe gigante. E aí eu pergunto para você que tem uma empresa, você que é líder de equipe, você que é um profissional de vendas, qual é o seu perfil? Você é o perfil daquele que só pensa no peixe grande que demora a acontecer? Ou você é o perfil daquele que pesca peixe pequeno e tem medo do peixe grande? Prepare-se, grandes oportunidades vão acontecer na sua vida, né? Isso faz muita diferença. Então, falando do João Vidal, eu vou começar, André, lá na minha infância. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas que chama Itanhomi, fica perto de Governador Valadares, né? Fica a 50 km de Valadares, e fui criado na área rural. Então eu vivi na roça mesmo, acordava ali, ajudava meu pai a trabalhar na roça, fiquei trabalhando na roça mesmo até 15 anos de idade, por aí. Um dia, André, o meu pai reuniu com os filhos, e ali picando fumo, fazendo aquele cigarrinho de palha, né? E começou a perguntar para cada um, o que você deseja ser quando crescer? Eu olhei e falei assim, pai, eu não foi tão assim, tão automático, eu não falei o que eu desejo. Falei, pai, eu vou ser vendedor de loja. Aí meu pai parou, olhou para mim assim, por que vendedor? Falei, pai, porque o vendedor está sempre limpinho, sabe, eu não quero ficar aqui na roça que formiga picando a minha perna. Pai, o vendedor está com o cabelinho arrumadinho e naquela época, André, não tinha muita indústria de confecções, era muito pessoal comprar o tecido a metro e fazer. E quem comprava o tecido a metro para fazer? Eram as mulheres que iam para casa, a grande maioria no interior tinha o quê? Tinha uma máquina de costura. E a loja lotada de mulher, né? Eu pensei, é tudo que eu quero, caramba, limpinho, cabelinho penteadinho, arrumadinho, e a loja o dia inteiro só atendendo mulher. Então essa era a minha visão quando eu tinha 10 anos de idade. Muito bom. E o tempo passou. Eu não sabia que naquele momento eu estava ali, digamos assim, gerando uma realidade no universo. Eu estava praticamente profetizando. Aí aconteceu o seguinte, quando eu tinha 16 anos, em Coronel Fabriciano, o meu primeiro emprego na minha vida foi exatamente uma loja de tecidos. Entendeu? Vender tecido a metro. Essa loja era a maior referência de varejo da América do Sul na época, que era a Casas Pernambucanas. Olha só.
Eu entrei nas casas pernambucanas trabalhando como faxineiro, lavando banheiro, colhendo lixo, aquela coisa toda. E ali eu tinha um propósito, eu tinha um foco. E se você é profissional de venda, você é líder de equipe, empresário, se você não tem um propósito, o que acontece? Você não sabe onde você quer chegar, qualquer estrada serve. E qual era o meu sonho, qual era o meu topo do Everest naquele momento dentro das casas pernambucanas? Era ser aquele vendedor que eu falei, que eu prometi ao meu pai. Então a minha motivação era ser um vendedor. E ali eu comecei na faxina, fazia o meu melhor, dava o meu melhor, recebia muitos elogios e entendi o seguinte: para eu chegar a ser vendedor, eu tenho que provar, superar toda a expectativa aqui. Aí de faxineiro eu fui para auxiliar do balcão, para medir, depois passei a chefe dos garotos do balcão, depois fui para ser auxiliar de vendedor. Enquanto o vendedor estava vendendo a métola, eu estava dobrando tecido para ele, e depois eu cheguei a vendedor. Coronel Fabriciano, de vendedor, vim para Belo Horizonte, trabalhei em várias filiais, e aí cheguei a gerente de vendas, e depois supervisor de balanço. Aquilo era uma honra, uma glória para mim, sabe? A confiança da empresa, né? Isso eu trago com muito carinho na minha história, porque quando hoje uma empresa me contrata para fazer um trabalho com a gerência de varejo, com a diretoria da loja de varejo, com a equipe de uma venda de varejo, eu falo, claro, trago muito das minhas formações ao longo de 40 anos, eu aplico muita coisa porque o tempo passou para mim, mas estou sempre me atualizando. O que acontece? Mas eu trago a essência da minha vivência na pele. Quando eu falo hoje para a sua loja do varejo algo de como você trabalhar, eu estou falando sim de algumas formações, mas eu estou falando da prática, da vivência, que eu tenho muita alegria dessa história. E aí eu entrei, eu já estava trabalhando por volta dos anos 85 por aí. Eu cheguei um momento que eu estava no varejo, eu entrava às 7 da manhã, a loja abria às 8, fechava às 6h30 da tarde, eu cheguei em casa até tomar o ônibus, cheguei em casa às 8h30, 9 horas. Eu ganhei um livro de presente nessa época. Lembro como fosse hoje, uma amiga minha me deu um livro, O Terrível Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Eu li esse livro e comecei a fazer umas maluquices na época, para mim era muito como fosse maluquice, né? Eu comecei a mentalizar de uma forma muito forte, mas muito forte mesmo. E eu pergunto para você, o que você está fazendo com a sua mente quando você sai para trabalhar? O seu foco está na guerra, o seu foco está na política, no futebol, na crise ou no seu propósito? Eu comecei a mentalizar com muita força. Eu me lembro que eu saía na época da loja do Ponto Frio, quando fechava, eu ia caminhando e falando na minha mente assim: eu quero agradecer a Deus porque existe uma empresa em Belo Horizonte que vai contratar o meu serviço, onde eu vou trabalhar de segunda a sexta. Eu tinha um propósito, a definição, porque eu queria mais tempo para mim estudar, para me poder investir um pouco mais na minha carreira. Até que um dia chegou um colega meu no Ponto Frio e falou assim: vamos tomar um café. Eu falei: vamos. Ele falou assim: João, é pegar ou largar. Eu falei: pegar ou largar o quê? Eu assumi a gerência de vendas de uma indústria de cosmético aqui em Belo Horizonte e o meu melhor vendedor saiu porque foi ser representante da Wurst do Brasil, e eu pensei em você. Aí vem uma questão muito interessante. Se você é vendedor e você não ama desafios, você já está perdendo o ponto. Porque o vendedor ousado, ele ama desafios, que é diferente de aventura. Aventura é você fazer algo porque o outro está fazendo. Agora, desafio é você ter consciência da sua capacidade, do seu conhecimento e saber o seguinte: eu consigo fazer. Sim. Aí perguntei para ele: Lima, lá eu tenho carteira assinada? Ele: não. Lima, lá eu tenho vale transporte? Não. Tenho vale refeição? Não. Lima, lá eu tenho plano de saúde? Ele: não. Eu falei: mas aqui na empresa eu tenho tudo isso. E se eu não vender bem, olha a mentalidade pequena, e se eu não vender bem, eu tenho a garantia mínima do comércio. Ele olhou para mim e falou assim: eu sinto muito tomar o seu tempo, porque eu pensei na pessoa errada. Aí hoje eu percebo que ele usou um gatilho comigo, né? O gatilho de inflamar dentro de mim para eu provar para mim e não para ele. Eu falei: como assim? Ele falou: não, porque eu não estou buscando pardais, eu estou buscando uma águia. Eu não estou te oferecendo zona de conforto, estou te oferecendo um desafio, porque eu acreditava em você, João Vidal.
mas continuamos sendo amigos do mesmo jeito, viu? Vamos tomar nosso café, nossa cerveja, mas não tem problema. Aí ele foi, tomamos o café, eu fiquei pensando, caramba, ele foi muito ousado, ou ele enxerga tudo isso em mim? Aí fui no diretor da empresa, falei para ele, eu quero sair da empresa. Mas só que eu era o vendedor número 1 da empresa, ele não deixou eu sair. Contei a história para ele. É muito bom trabalhar com a verdade. Com certeza, Quando absoluta. eu contei a história para ele, fez, seu Carlos, o assunto é assim, 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 assim. Ele falou assim, olha, vou fazer algo para você que nunca fiz para ninguém, mas como eu gosto de você e essa honestidade da sua parte, eu vou te dar 15 dias das suas férias para você tentar lá. Como eu sei que não vai dar certo, você vai voltar e está tudo certo. Pensei, então tá bom, eu vou tentar. Eu fui, nesses 15 dias que ele adiantou das minhas férias, só que eu não tinha dinheiro sequer para comprar uma pasta decente de representante comercial. Os representantes comerciais chegavam, tá tudo aquelas pastas bonitas de laboratório, aquela coisa, tá com uma pastinha comum. Eu fui chegando, trabalhando, só que eu consegui ter a percepção de crescimento. Naquela época existia aqui, acho que era Supermercado Mineirão, CB Merci, não sei se você lembra, né? Casa da Banha. Casa da Banha, aquela coisa toda. E eu comecei a usar. Eu fiz. A sua história se confunde um pouco com a minha, porque eu parei e pensei, você quer saber? Se eu estou perdido em cima do pequeno, vou tentar nesses caras aqui. Aí comecei a tentar e começou a dar certo. 15 dias venceram, voltei lá. Seu Carlos estendeu a mão. Seja bem-vindo à casa, meu filho. Eu gosto muito de você. Eu tenho certeza que esse negócio não funcionou e fica tudo certo. Viu, seu Carlos, eu sinto muito, mas deu certo, viu? Ele falou assim, puxa, e ele falou, poxa vida, João Vidal, não queria te perder, mas já que você está feliz assim, vai com Deus, as portas continuam abertas. E aí eu entrei no ramo de representação comercial. Entrei no ramo de representação, comecei a fazer um trabalho, aquela coisa foi aquecendo. Tempos depois eu mudei de empresa, eu entrei como preposto, depois eu assumi o trabalho como venda direta e tive a honra de assumir uma gerência nacional de vendas. Nessa gerência nacional de vendas, que foi pela Xuca Produto Infantis, que era chupeta, mamadeira, aquela coisa toda, o que aconteceu? Eu tive a maior oportunidade da minha vida, porque eu não conhecia o país. Aí eu comecei a conhecer o país de ponta a ponta. Eu trabalhei em todos os estados do Sul, do Sudeste, do Nordeste. O Nordeste, 9 estados. O único estado que eu não trabalhei ainda foi o estado de Alagoas. Mas todos os estados que eu trabalhei as capitais e as cidades regionais. E foi uma grande lição para mim. Né? E hoje eu trago no meu portfólio de trabalho exatamente treinamentos para a formação de equipe de representantes comerciais, que começa desde o processo de seleção e o passo a passo, estabelecer metas, o treinamento para a liderança de vendas, porque eu vivi também na minha essência a representação e a liderança de representação comercial. Então, chegou um momento da minha carreira que aconteceu um lance muito engraçado. Eu estava em São Luís do Maranhão. Eu já não aguentava mais estrada, né? Primeiro, quando eu comecei como gerente nacional de venda, aquela glória, aquela coisa, para lá, para cá, minha malinha, aeroporto aqui, para lá e para cá. Chegou um momento que eu já não aguentava mais. Aí eu lembrei, né, do livro do Joseph Murphy, que já tinha lido vários livros também, e tinha um muito parecido com o Joseph Murphy, que é O Poder da Mente, que é do Lauro Trevisan. Eu gosto muito. Eu estava em São Luís do Maranhão e comecei a mentalizar. Existe um tipo de trabalho onde eu posso somar com as minhas expertises de vendas e liderança de vendas, estando mais próximo da minha casa. Porque antes eu viajar, passar 30 dias, 40 dias, entendeu? Não justifica você sair daqui, BH, Salvador, depois você tem que ir para João Pessoa, voltar. Então você já emenda. Aí recebi um convite para fazer um trabalho de mentoria para empresas, consultoria para empresas. E fui investir nessa área. E hoje nós temos a Joerc, que trabalhando nesse contexto, dessa questão aí. Mas por que eu estou contando toda essa história para você? E dentro dessas questões, dessas histórias, eu tenho algumas maluquices, né? Conta uma maluquice pra gente. Que eu acho muito engraçado. Uma delas, eu tinha muita vontade no início da minha vida, eu tinha muita vontade de voar, mas não tinha dinheiro, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu pegava, na época eu tinha um Fusquinha, eu ia lá para Pampulha, estacionava o Fusquinha longe, para ninguém ver que era um carrinho muito simples,
subia e ficava prestando atenção naqueles Boeing, pousando, decolando. E eu vivia aquela emoção, eu me projetava dentro daquele contexto, né? Até que um dia eu recebi uma ligação, Ronaldo de São Paulo, João, depois de amanhã nós temos uma reunião, estou aguardando você aqui às 9 da manhã, eu comprei uma passagem para você, pela VASP, eu sair daí de Belo Horizonte às 7h30 da Pampulha. Tá bom, peguei e fui, né? Primeiro voo, não sabia como funcionava todo o processo, só que decolou, deu aquela sensação que as pernas estavam ficando até congeladas. Cheguei e fui para a reunião. Aí, quando terminou a reunião, por volta de 15h30, o Ronaldo falou pro motorista dele assim, leva o João Vidal lá na estação do Tietê e compra a passagem na Cometa para ele voltar. André, na hora, eu percebi como a gente costuma com coisas boas muito rápido e percebi também, na época eu não tive a percepção do quanto eu não conhecia nada de gratidão. Na hora veio aquele pensamento assim em mim, caramba, o camarada queria me trazer para uma reunião aqui, paga uma passagem de avião. Agora que já usou, aproveitou, precisou da minha presença aqui, olha o orgulho, não é? Não saber me colocar no meu devido lugar. Precisou da minha presença aqui, me manda de volta, me descarta mandando de ônibus. E aí eu vivi uma experiência assim, que eu diria assim, bem especial. Eu embarquei em São Paulo, a primeira parada para quem vem de ônibus de São Paulo para Belo Horizonte, eu acho que ainda é Cambuí, e vim naquele conflito interno, né? Caramba, o camarada não podia ter feito isso comigo e tal, aquela coisa toda. Eu sou o melhor vendedor da equipe, eu sou isso e tal, o superego, né? E aí, rapaz, parou, desci, tomei um café, comi um pão de queijo, voltei para dentro do ônibus. Não, nesse dia, nesse horário, eu acho que eu tive literalmente uma experiência com Deus. Estou dentro do ônibus com meus pensamentos, aí veio um pensamento dentro da minha mente assim, João, eu não estou te entendendo. Você está nesse conflito interno por quê? Você disse para mim que você queria voar. Você não disse quantas vezes seria. A minha parte contigo eu cumpri. Você já voou. Você não disse seria uma vez, 2 vezes ou 1000 vezes. Você esqueceu do princípio da gratidão? Agradeço no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Você deve agradecer a empresa que fez isso por você. E, como diz a minha mãe, foi me dando aquela lavada de cara. E eu estou dentro do olhar, por que eu fiz? Não restou alternativa para mim eu começar a agradecer a Deus por aquela oportunidade. Agradeci a Deus por aquela oportunidade, André, e coloquei em prática o princípio da visualização, que eu aplico até hoje. Fechava os olhos e cada vez que eu olho aquela curva, assim, eu sentia que era como fosse a turbulência do avião. Quando eu estou chegando 4 da manhã aqui em Belo Horizonte, o ônibus está entrando na rodoviária, eu abri os olhos, aí minha mente, fecha os olhos, você está pousando na Pampulha. E eu te pergunto, quando o cliente fala não para você, você visualiza o cliente comprando o pedido já pronto, ou você fica apenas com não? Quando alguém fala que o mercado está ruim, quando alguém fala na crise lá fora, você leva a sua mente, as suas emoções para esse campo ou você visualiza exatamente o que você deseja realizar? Pensa nisso com muito carinho. Aí o que aconteceu? 15 dias depois, o mesmo Ronaldo me liga e fala, João, vem para cá. Fui para São Paulo. Chegou lá e falou assim, ó, estou colocando o país nas suas mãos, você é o nosso novo gerente nacional de vendas. Em 1 ano eu não aguentava mais ver aeroportos. Ô João, você sabe que eu conto uma piada aqui, né? Eu falo sobre esse negócio de mentalizar e pedir as coisas, a gente precisa aprender a pedir. Né? Eu falo que a gente precisa aprender a pedir porque tem a história do sujeito que queria passar a vida inteira viajando. E aí Deus deu para ele a oportunidade, ele virou motorista de ônibus. Né? Não que ser motorista de ônibus seja nada pejorativo, mas ele não explicou passeando, né? Ele não pediu direito, eu falo que a gente tem que saber pedir, né? Isso. E essa coisa do mentalizar é muito importante, né? A gente colocar como o foco aquilo que a gente quer, o objetivo que a gente quer alcançar.
Então, principalmente o vendedor, né? O vendedor, eu falo que o vendedor é um sujeito que ele não pode se contentar com pouco, se contentar com salário fixo, se contentar com garantias de um plano de saúde, com um plano de alimentação. Vendedor é um sujeito que tem que fazer a renda dele. E aí não tem limite. Não tem limite. Se a empresa estiver colocando limite nele, ele que vá para outro lugar onde ele não tenha limite. Não é? Porque eu falo que é o seguinte, quando você não enxerga limite, e não estou falando de limites da moral. Sim. Tudo com ética, com seriedade, com trabalho honesto. Mas quando você não vê limite, o limite não é o céu, né? São as estrelas e a gente vai e consegue realmente, né? Conquistar muita coisa. E o empresário que está nos ouvindo também vai no mesmo sentido. Uma outra coisa que eu acho importante, João, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é sobre a questão das metas, dos objetivos. Como que você vê isso em vendas? Como que no seu trabalho você lida com isso no dia a dia, aí com os empresários que você presta a sua consultoria de vendas e faz o seu trabalho? Veja bem, a questão de metas, né, objetivos, o que acontece é uma coisa que realmente ela causa muita aflição na mente do empresário, do líder de vendas e do profissional de vendas. Por quê? Porque ele pega todo aquele peso para ele, se a meta dele é uma meta anual, ele pega aquele peso e dorme, carrega aquele peso 24 horas. Mas primeira coisa, para você definir bem uma meta, você precisa ter uma lógica, uma base, ter um histórico da sua empresa, da sua carreira, do seu propósito e o potencial do seu mercado. Né? Para você ter uma meta realmente dentro de uma lógica. Depois que você tem essa meta, você se perguntar, eu estou preparado para entregar essa meta? Porque se você não está preparado, é você se preparar a cada dia. E por falar em se preparar, o que acontece? Hoje nós vivemos um momento de que o que era novo ontem, hoje é antigo. Tem até a música do Belchior que fala isso aí, né? Tem uma música que fala assim, o que era novo ontem, hoje é antigo. Então hoje, se você não aprende a conviver com mudanças e não sente prazer nas mudanças, buscar sempre novos conhecimentos, você não consegue assim atingir as suas metas. Por quê? As ferramentas mudam com muita rapidez. E quando eu procuro, tipo assim, se hoje em 2022 eu tento atingir a minha meta com as mesmas ferramentas do ano de 2010, eu vou deixar a desejar. Então, por maior ou por menor que seja a sua empresa, cerca-se de pessoas que possam te ajudar, que hoje ninguém está fazendo nada sozinho. É uma consultoria, é uma mentoria, é alguém que vai te ajudar você com uma ferramenta virtual se você não tem conhecimento e faça uso dela. Aí você define, por exemplo, a sua meta. O que eu faço com a meta normalmente quando eu faço uma consultoria na empresa? Estabelecer uma meta para o ano. Perfeito. Então, vamos olhar quais são os meses chaves para alcançar essa meta. Quais são os meses que vendem mais? Vamos classificar. Vamos colocar meses. Nós temos no ano 4 meses classificação A, que é o pico de vendas. Nós temos no ano ali mais, vamos pegar 4 meses, que é a classificação B, que é a venda dentro do ponto de equilíbrio. Nós temos no ano 4 meses, que é a classificação C, a venda que realmente onde ela cai muito. Então o que acontece? O que eu preciso fazer? Esse momento que a meta, os meses estão, o mercado está comprando, correndo atrás do meu produto, podemos assim dizer, estou tranquilo. Agora, eu tenho que focar a minha energia e trabalhar a estratégia onde é o momento de fraqueza do meu mercado. Eu devo trabalhar, por exemplo, e fortalecer realmente os pontos fracos da minha equipe. E às vezes, para trabalhar o ponto fraco da minha equipe, eu preciso conhecer muito bem do indivíduo. Tem assunto que eu vou tratar em equipe, tem assunto que eu vou tratar individualmente. E ali potencializar essa questão. Eu falo muito essa questão com relação à liderança. Aí o que eu faço? Se eu definir a minha meta por quadros dentro do ano, eu vou encontrar a minha meta mensal. Quando eu encontro a minha meta mensal, o que eu faço? Eu não vou carregar no meus ombros aquela meta mensal. Eu vou pegar aquela meta e dividir por número de dias úteis do mês.
Aí percebeu que ficou bem mais leve? Em vez de carregar o ano todo, o mês todo, eu tenho um dia de cada vez. Aí eu chego, por exemplo, para o meu parceiro de vendas, para o meu colega de trabalho, vou mostrar para ele, olha, a sua meta dia é essa. Mas eu posso provar para você que você não gasta um dia todo para cumprir a sua meta. Se ele cumpriu a meta dele até as 14 horas, eu pergunto para ele, o que você vai fazer agora com mais 2, 3 horas de trabalho? Você percebeu que Deus está proporcionando para você o crescimento? Você pode vender o dobro dessa meta diária? Então fica leve, fica tranquilo. Eu dou um exemplo rápido para você. Imagine que a meta de um vendedor seja de 1.200.000 por ano. Vamos dividir de uma forma simples, onde todos os meses vendem igual. Vamos colocar, dividiu por 12, deu ali, deu o quê? Deu 100 mil por mês. 100 mil. Você divide 100 mil por mês, o que vai acontecer? Você tem ali 20 dias úteis, 5 mil por 5 dia. mil por dia. Percebeu? Você carregar 1.200.000 nas costas pesa muito. Você carregar 100 mil já pesou menos. Agora você carregar 5 mil por dia, menos. E se eu dividir 5 mil por 8 horas? R$625. É você brincar com os números, trabalhar com os números. E aí vem uma questão da gratidão. Cada vez que você atinge uma hora de trabalho, cada vez que você atinge uma meta diária, você comemorar, você agradecer a Deus. Não é que você vai falar para toda a equipe, mas internamente você agradecer. Porque é um dia de cada vez. No meu livro Vender a Arte de Crer tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, o ontem já passou, o amanhã ainda não chegou, o nosso presente maior que nós temos é o momento de hoje. É esse momento. Ô, João, você falou uma coisa muito interessante. Eu costumo fazer essa associação que você trouxe do ano para os 12 meses e depois para os 20 dias. Eu falo que é o efeito maratona, né? Eu, na minha juventude, eu fui um corredor, não cheguei a correr uma maratona, mas eu corri meia maratona. E teve um período que um professor de educação física meu do colégio me ajudou a aprender como que eu deveria correr. E ele falou comigo um negócio muito interessante. Ele falou, olha, você vai correr uma meia maratona, né? Então você vai correr 21 quilômetros. Se você largar pensando nos 21 quilômetros que você vai ter que correr, o seu cérebro vai falar, esse maluco vai morrer, eu vou dar um jeito de parar ele. Aí ele vai soltar uma descarga de adrenalina em você, o seu ácido lático vai subir no sangue, vai começar a te dar cãibra e travar o seu corpo todo. Você vai sentir aquela dor aqui de lado, sua perna vai travar, você vai ter problema. Então o que você faz? Você engana seu cérebro. Você põe alvos de 100 em 100 metros. Então você olha, a 100 metros tem uma casa branca, eu vou correr até naquela casa. Daquela casa, mais 100 metros para frente, tem um Fusca vermelho parado, eu vou correr até nele. Mais 100 metros para frente tem uma BMW, não sei o que, eu vou correr até... E você vai chegar no final dos 21 quilômetros sem o seu cérebro soltar aquela descarga e você vai, depois de um tempo ele vai se acostumar com o exercício, vai começar a funcionar de acordo com aquele exercício que você está fazendo, porque você já está treinando para aquilo e você vai conseguir cumprir o seu percurso. E na meta é a mesma coisa, não é? Se você olhar realmente para aquele peso, né, como você trouxe, perfeitamente, olhar para 1.200.000 no ano e no primeiro dia, se você já não vende, você já começa a entrar em desespero, no segundo, aquele pensamento negativo te faz não conseguir alcançar também e aí pronto, né? A coisa vai desandar. João, você num determinado momento, você falou assim que você trabalha desde o processo de recrutamento e seleção para montar uma equipe até o treinamento e colocar essa equipe comercial pronta funcionando. Sim. Não é isso? Isso. O que é importante? Uma dúvida antes, né? Eu já respondi isso algumas vezes, mas eu quero ver a sua resposta. Sim. Vendedor nasce pronto ou a gente forma ele? Olha, existem pessoas que têm, digamos assim, já nascem com mais habilidades. Mas eu acredito muito no poder do treinamento, no poder de você preparar pessoas. E aí eu me lembro de uma frase do Bruce Lee, né? O Bruce Lee tem uma frase que fala assim, eu temo mais o homem que deu o mesmo chute 10.000 vezes do que aquele que deu 10.000 chutes diferentes. O que ele está falando? Treinamento, propósito, objetivo.
Porque quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada. 10 mil chutes diferentes, quer dizer, o camarada treinou apenas uma vez cada chute. E dar o mesmo chute 10 mil vezes já ficou no subconsciente. Chegando quase na perfeição, né? Entendeu? Chegando quase na perfeição. Então eu entendo o seguinte, quando você tem um profissional que ele é mais solto, mais leve, a pessoa tem uma comunicação melhor, ele vai encontrar mais facilidade na arte de vender. Quando você tem um profissional que ele quer vender, mas ele é mais travado, você tem que trabalhar primeiro o que acontece, o destravamento dele, onde é o ponto fraco dele, potencializar. Mas eu digo, todas as pessoas que elas desejam, o primeiro passo parte do desejo. E aí vem uma questão do seguinte, do alto desafio. Se você pensa que não pode, eu desafio você, a partir de agora, a provar que você pode. João, mas eu não tenho um produto para vender. Eu te pergunto, quantas vezes você tem um sonho, uma ideia, que essa ideia seja positiva, é claro, uma ideia para compartilhar e você se sente tímido ou tímida, vai lá e faz. Eu tenho certeza que você consegue. Então, o desafio é você se desafiar, você olhar no espelho, falar o seu nome e dizer, eu quero, eu posso, eu consigo. E aí você corre um risco muito legal, chegar depois de 30 dias e falar assim, gente, quanto tempo eu perdi, né? Pensando diferente. Deu certo, né? Deu certo. Ô, João, então bacana, né? A resposta que você deu foi perfeita, né? Quer dizer, a questão é treinar, né? É habilidade. Então, assim, para a gente poder trazer para o nosso ouvinte aqui, o nosso empresário, nossa empresária que está nos acompanhando sempre aqui no nosso EVEXcast, o que você olha de importante na hora de contratar um vendedor, formar um time de vendas? Vamos olhar aqui para essa fase da contratação. O que você julga ser importante para trazer para dentro da empresa? Qual que é o perfil? Veja bem, eu vou falar aqui agora dentro do perfil das empresas que eu atendo, são mais perfis de empresas de médio porte, pequeno porte, entendeu? Porque as empresas vão pegar assim, um gigante do mercado, ela já tem o seu departamento formado. Sim. Às vezes pode até me convidar para um treinamento, mas eu não vou trabalhar diretamente no processo de entrevista, eu vou trabalhar com alguém que está no departamento para colocar esse método para ele ser aplicado. Eu sempre falo o seguinte, nunca se apegue apenas ao currículo. O currículo ele é uma história que já aconteceu. O importante você ter ali, antes de ter o currículo, irmãos, é você ter o quê? A história da pessoa e os sonhos da pessoa. Eu, quando estou entrevistando alguém, o que eu faço? Eu olho o currículo da pessoa. Às vezes tem um currículo de uma pessoa que tem ali 1 ano de experiência, tem um outro que tem 5 anos. Pode acontecer de eu contratar quem tem 1 ano. João, mas não contrataria o de 5 por quê? Não, eu vou ouvir os dois. Mas depois que eu coloco o posicionamento do currículo, eu vou para a questão pessoal. Eu pergunto para a pessoa assim, olha, o que você já realizou na sua vida e que você considera importante? A pessoa vai descrever para mim. Quando ela coloca, já realizei isso, eu faço uma outra pergunta. Essa realização, ela foi fruto do seu trabalho ou fruto de um presente do pai, da mãe ou de alguém? Porque o presente, talvez, do pai, da mãe ou de alguém, vai levar essa pessoa na zona de conforto. Aí quando ela colocou para mim, não, foi papai e a mamãe que me deu esse de currículo de 5 anos, eu já deixo um pouquinho de lado. Se alguém do currículo de 1 ano me conta uma história convincente de que ele realizou, esse já ganha mais ponto comigo. Eu vou trabalhar com ele. E aí eu parto para outra pergunta. A partir de agora, quais são os sonhos que você tem a realizar? Coloque no papel. Ele colocou. Aí eu vou para uma outra pergunta. O que minha empresa tem a ver com seus sonhos? Onde ela entra nos seus sonhos? Entendeu? E depois eu parto para um outro princípio. Seguinte, que existe no mercado aquela questão. O pessoal falava muito, vestir a camisa da empresa, vestir a camisa do cliente. Eu vou além. Se o profissional que você contrata não tem um sonho para ele vestir a própria camisa, ele não vestirá a camisa da sua empresa. Tampouco vestirá a camisa do cliente. É muito importante eu pensar na empresa, é muito importante eu pensar no cliente, mas alguém que eu vou contratar vai entregar o melhor de si quando ele tem o seu próprio sonho. Porque aí ele entende, eu tenho que vestir a camisa dos meus sonhos, para realizar eu tenho que vestir a camisa da minha empresa, e para realizar os meus sonhos, além de vestir a camisa da minha empresa, eu tenho que surpreender e encantar o meu cliente.
Agora, quando eu tenho na minha frente uma pessoa que ela pode ter o melhor currículo, mas o foco dela está apenas no emprego e não na oportunidade, para mim não representa muita coisa. João. Hoje eu colocaria assim, 50% da vivência dessa pessoa e 50% que ela busca na realização dos seus sonhos. E aí, para finalizar, a minha sugestão para você que está nos assistindo agora é o seguinte, eu coloco ali os inegociáveis da empresa. E ela assina. Porque naqueles inegociáveis da empresa, igual tem o princípio Disney, o que acontece, se depois de 3, 4 meses ele mudar, eu vou convidar para tomar um café e vou falar assim, olha, eu acho que você gostaria da minha ajuda. Ele, como? Eu coloco e falo assim, olha, nós negociamos isso aqui. Esse tópico aqui, como eu posso ajudar você a cumprir? Porque se eu não puder ajudar você, vai ficar difícil. Porque não depende de mim, são os princípios da empresa. Então eu trabalho muito essa questão. E tenho alcançado, graças a Deus, ótimos resultados, trabalhando com uma equipe feliz, uma equipe motivada, uma equipe onde ele já entra com a seguinte mentalidade, eu não sou apenas um funcionário. Eu procuro descaracterizar da mente dele a mentalidade de empregado para trazer para a mentalidade de um parceiro. Entendeu? Aquele parceiro que entende o seguinte, eu faço parte desse processo, eu faço parte dessa equipe, entendeu? Eu pergunto muito nos treinamentos, quando eu falo assim, circo, 90% Soleio. Eu pergunto, por que Soleio? Ah, o melhor do mundo. Mas não é o mais barato? Não, é um dos mais caros. Sim, então mais uma dica, nem sempre que vende é o mais barato. Seu produto, se você não conseguir mostrar valor agregado no seu produto, você não consegue vender. Só que no Soleio, ele passa por um processo de seleção seguinte, onde é o melhor do mundo em cada função. Então eu procuro trazer para as empresas hoje esta visão. A empresa entender o seguinte, eu não estou aqui apenas para ganhar dinheiro. Eu não sou uma instituição de caridade, eu sou uma empresa que gera oportunidade de crescimento para a minha equipe, para a família da minha equipe, oportunidade de crescimento para os meus fornecedores, para os meus consumidores e com tudo isso eu estou crescendo juntos. Maravilha, João, maravilha. Olha, você trouxe aqui um insight que é muito importante que você empresária que está aqui nos assistindo, né, ou ouvindo, né, se você está só no podcast, que é essa característica do vendedor que tem brilho nos olhos, né? Que tem sonhos, que tem ambição, né? Porque a ambição é saudável. Sim. Aquela pessoa, a ambição faz a pessoa crescer, faz a pessoa se desenvolver, faz a pessoa buscar, né? Você falou, olha, a gente se acostuma com o que é bom muito rápido. A Valéria falou com você ali um pouco antes da gente começar sobre o livro, né, do Carlos Ferreirinha lá, que fala sobre o paladar não retrocede, né? Então aquela pessoa que experimenta algo de bom na vida e que ela quer mais daquilo e ela quer crescer, então quer ter, né, a possibilidade de morar bem, de ter um belo carro, de poder viajar, passear e tal. Então essa coisa de nessa entrevista, quando você busca isso no vendedor, é fantástico. Então eu falo o seguinte, aquele vendedor que... eu faço uma pergunta que é assim, quanto você vale? O cara toma um susto, João. Na hora. Toma um susto, porque ele fala assim, poxa, o que você... Não estou entendendo, o que você está falando? Eu falo, quanto você vale? Porque dependendo da resposta que vem, eu vou entender o grau de ambição que essa pessoa tem, né? Porque a pessoa pode me responder desde que eu sou uma pessoa que não tem preço para me pagar. Ou 5 mil. Então, ela se limita ali. Tem uma ideia disso, né? Gente, para poder a gente terminar aqui, eu com o João vou falar para vocês uma coisa. Se deixar, eu vou ficar aqui uns 3 dias conversando com o João, porque nós temos muito assunto para poder tratar. Venda é um negócio maravilhoso. É uma paixão que nós temos. E eu queria agora, João, te dar aqui a sua oportunidade, fazer o seu jabá, né? Aqui para o nosso ouvinte, o nosso espectador, empresária que está aqui nos acompanhando, como que pode encontrar o João Vidal, como que pode contratar o seu serviço. Fala aí, João, fica à vontade para dar
né, a fazer a sua propaganda aí agora. Muito né? bem. Bom, André, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a você, a Valéria pelo convite, né? Muito prazer estar aqui com vocês. E antes de entrar nessa questão aqui, eu quero falar para você uma coisa muito, mas muito especial. Independente das circunstâncias do mercado, independente de onde você está e como você está, o que mais importa para você é onde você quer chegar. Isso vai fazer toda a diferença, entendeu? Por quê? Aquela história que eu contei do garoto lá e o pau de sebo. O garoto sabia que ele estava, digamos assim, no início, mas ele olhava no topo, ele sabia onde ele quer chegar. E fica a pergunta, quantas vezes você tem sabotado a sua energia, os seus sonhos? O mercado, ele tem desafios, e são nos desafios que temos as oportunidades do crescimento. Legal? Então, André, para falar comigo, é uma alegria muito grande estar sempre trocando informações aqui com as pessoas que prestigiam o seu trabalho, a sua empresa. Você pode me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn e no YouTube. Você me encontra com o palestrante João Vidal. Lá tem uns artigos bacanas, super legal. No YouTube tem aproximadamente hoje 200 vídeos à disposição de quem está nos assistindo. Tem uns artigos bacanas também no LinkedIn. E no Instagram eu criei um canal agora especial, que no Instagram você me encontra como palestrante João Vidal também. Mas eu criei um canal de comunicação muito especial para a mentoria. Você pode acessar lá, Mentor João Vidal, tem uns tópicos super legal, muito bacana. E tem o meu site, joãovidal.com.br. Eu sou de Belo Horizonte, eu brinco e falo assim, isso aqui é meu endereço residencial e comercial, né? Mas eu vivo na estrada, eu tenho clientes desde Petrolina, no Pernambuco, até Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Né? Maravilha! É uma alegria muito grande e eu não tenho um produto assim pronto, o meu cliente ele é único. E cada cliente eu procuro fazer assim um brief da empresa e montar e entregar de acordo com o porte da empresa as reais necessidades dele. Maravilha, João. Pois é, gente, olha só, eu vou falar para vocês uma coisa. O João está aqui, além de ser um grande amigo, porque se tornou, ele já foi o treinador de vendas do Decisão Atacarejo, da empresa da Valéria, ajudou a formar lá o nosso time de televendas, né? Então, um trabalho maravilhoso. Ele não está aqui só na condição de amigo, está na condição também de um parceiro, de uma pessoa extremamente competente e por isso que a gente trouxe ele aqui para conversar com você. Então está avalizado, está assinado embaixo, pode chamar esse moço para conversar se você está precisando vender mais, tá bom? Eu quero, André, até aproveitar e te agradecer mais uma vez, que eu me lembro que ligou para mim uma empresa, foi em 2018, chama Batatas Crocs, lá de São João del Rei, para fazer a convenção de vendas de representantes comerciais. Falou, foi o André Bach que mandou contratar você, que eu ia contratar outro palestrante. Isso me deixa muito feliz, honrado e mais comprometido ainda em entregar o melhor a cada dia para... Ô João, nós estamos juntos, né? Eu falo que a gente anda junto porque a gente tem que andar com quem vale a pena, né? Com gente boa, não é isso? Muito obrigado, a casa é sua. Venha sempre que você quiser. E é isso, pessoal. Olha, esse episódio do EVXCast acaba aqui e a gente vai também conversar com vocês aí nas nossas redes sociais, lá no Instagram. O meu é André Bax _oficial. Acompanhe a gente. Se você já é um assinante do nosso canal aí do YouTube, aperta o sino para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Se você ainda não é, passa a nos seguir, passa a acompanhar aqui e aperta o sininho também para você ser notificado sempre que acontecer aí a publicação de um novo conteúdo, porque o nosso propósito aqui é impactar a vida de 100 mil pessoas até 2025 através da geração de emprego e é a sua empresa que vai nos ajudar a conquistar esse propósito, aí crescendo, se desenvolvendo e gerando novos empregos. João, muito obrigado. E até a próxima. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Forte abraço a todos e até a próxima. Amém. Né? É isso aí.